Olá, pessoal. Estamos hoje com o Dr. Gonzalo Piscina Neto, que foi ex-secretário municipal de saúde de São Paulo, no governo da Marta. Eu tive a honra e o prazer de estar com ele também. Na época, eu acho que era secretário de abastecimento da subprefeitura de transportes. Transporte. Era de transportes? Ah, você foi depois, né? Então era transportes. E ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e também o professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Doutor Vicente, é um prazer muito grande estar com você. Obrigado se você ter aceito o meu pedido de fazer essa conversa. Você que é um grande defensor do Sistema Único de Saúde e que tem, nesse período, nesse momento de pandemia, onde a população, uma parte está morrendo, outra parte contaminada. Nós já temos 45 mil mortes no Brasil, quase 1 milhão de pessoas contaminadas. Aonde nós erramos? Porque o Brasil chegou depois, né? Essa pandemia. E geralmente, tudo bem, na China ainda não sabia como o comportamento desse vírus, depois foi para a Itália, mas aqui chegou depois. Por que a gente não se preparou para isso? Dava para fazer algo diferente do que foi feito, Vicina? Bom dia, Gilmar, bom dia, nossos espectadores aí, né? É um prazer, uma honra estar aqui com você. E respeito muito como homem público. Você é um exemplo para todos nós. E repito também, gostei de trabalhar com você naqueles tempos lá da prefeitura, né? Veja, essa questão do onde erramos, depois que passou, é fácil falar, né? Construtor de obras feitas. Né? O fato é que, de fato, essa coisa começou lá na China, em dezembro, talvez um pouquinho antes, mas dezembro é a marcação. Veio para o Brasil a partir daí, e nós deveríamos estar melhor preparados. Difícil falar que nós deveríamos estar melhor preparados, porque nós sabíamos de tudo isso, só que isto tudo aconteceu de uma maneira muito violenta, muito rápida. Então, é muito difícil olhar para trás e falar agora, devíamos ter feito não sei o quê. Poderíamos ter feito mais hospitais de campanha? Na velocidade com que essa epidemia chegou, seria muito difícil conseguir fazer mais hospitais de campanha, ou antes esses hospitais de campanha. O que eu acho é que uma coisa é certa, o governo federal, em particular, particularmente pelo fato do Brasil ser uma república federativa, falhou muito. Não existe maneira de enfrentar uma crise sem liderança. E numa república federativa, o papel da liderança é fundamental. Segundo, quem pode emitir dinheiro é só o governo federal. Os governos estaduais e municipais não podem emitir dinheiro. E nós estávamos entrados numa crise econômica muito importante. E o governo federal se afastou dessa crise. O Brasil tem uma característica muito diferente de todos os países que foram afetados por essa crise. Nós somos, com certeza, dos grandes países, o país mais desigual que essa epidemia chegou. Então, essa desigualdade, para ser enfrentada, exige a construção de um conjunto de técnicas para criar colchões de proteção social. Não tem jeito de diminuir o número de doentes, de contaminados, né, por essa doença, sem isolamento social. Não tem jeito de fazer isolamento social se as pessoas têm que comer. 40% da população do Brasil vive na economia informal. Esse pessoal, se não sair na rua, morre de fome, porque não tem comida em casa.
Então, se não houver distribuição de dinheiro e de comida, esse pessoal vai morrer de fome. Então, Então não tem é que só um criar. problema de atendimento do SUS, quer dizer, não é só um Não, problema assim, tem essa questão da é uma escolar. crise sanitária com profundas repercussões sociais e econômicas. Por isso que a Não é uma população crise pobre está econômica, é morrendo. uma crise. É por isso que os pobres estão morrendo. Essa epidemia mata mais pobres. É só ver o que está acontecendo com a população negra no mundo inteiro. Né? Nos Estados Unidos, os negros morreram mais do que os brancos percentualmente. Porque são negros? Não. O bicho não tem nenhuma preferência racial, porque são pobres. E ao serem pobres, têm menos acesso à higiene, têm menos acesso à água, têm menos acesso à comida. E tem que se movimentar. Então você vai, por exemplo, lá na Brasilândia, na periferia de São Paulo, onde estão as pessoas? Estão na rua. Aquela massa humana na rua. Por que estão na rua? Porque querem pegar o bicho? Não, não. É porque eles não têm o que comer. Eles têm que estar na rua para conseguir ter o almoço, para conseguir ter a janta, levar comida para os filhos. Né? Então, a saída para isso é distribuir dinheiro. Só que o governo federal fez uma pataquada na distribuição de R$ 600 por cabeça aí, né? Filas imensas na Caixa Econômica Federal e dinheiro insuficiente. Né? Não tem saída numa crise como essa, tem que imprimir dinheiro. E depois temos que enfrentar, sim, o problema da inflação. E depois temos que enfrentar, sim, o problema do desequilíbrio de caixa. Lógico que o equilíbrio de caixa é algo que nós temos que perseguir. Nós temos que ter equilíbrio de caixa. Né? Não podemos gastar mais do que temos. Mas na crise, essa regra não existe. É uma Na guerra, crise, né? temos que gastar mais do que nós. É uma guerra. Não tem saída. Né? Políticas ortodoxas não servem para esse momento. Mas agora, doutor, eu quero voltar nessa parte que você falou do dinheiro, de emitir moeda, eu quero, antes disso, falar do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista do atendimento, do atendimento que eu digo dos leitos, UTIs, você falou de hospital de campanha e dos equipamentos de proteção individual. Especificamente sobre, vamos ficar na área da saúde agora, não digamos, naquela parte que a pessoa sai de casa e vai para o hospital. Esse atendimento está acontecendo? O SUS está dando conta? Veja, o Brasil tem situações muito díspares. Né? Você pega, por exemplo, o estado de São Paulo tem 50% de cobertura por plano de saúde. O Amazonas tem 7% de cobertura por plano de saúde. Então, você tem situações diferentes e você tem uma pobreza mais dura no norte do país. A pobreza do norte é a pior pobreza do Brasil, a pobreza mais desestruturada. Depois a do Nordeste e depois a do Sudeste. Mas a do Norte é muito ruim. Então você teve no Amazonas os quadros mais terríveis. Né? Houve um colapso importante da rede assistencial e, além do colapso, nós tivemos até colapso dos cemitérios. O número de mortes cresceu tanto em Manaus que eles não venciam fazer as covas, tiveram que fazer covas coletivas e enterrar as pessoas com trator, fazendo valas coletivas. Né? Então, Manaus foi uma situação muito dramática. Está saindo agora, né? Porque houve muitos casos e você tem hoje, com certeza, quase 20% da população de Manaus já foi contaminada. E a epidemia está entrando no interior, onde nós vamos ter muitos problemas também, porque no interior do Amazonas não existem leitos de UTI. Todos os leitos de UTI se concentram em Manaus. Então você vai para Parintins, vai lá para São Gabriel da Cachoeira, lá para Tabatinga, na divisa lá com a Venezuela, não tem leito de UTI nessa cidade.
A presença mais importante nesses lugares é a presença de instalações militares, que estão assumindo como dá para assumir o que tem que ser feito. Agora, de uma forma geral, o mundo inteiro ficou sem respirador. O mundo inteiro ficou sem EPI. Por quê? Porque nós do mundo inteiro, transferimos tudo que é mão de obra intensiva para a China. Então, a China é o grande produtor de EPI. Como aumentou rapidamente o consumo no mundo inteiro, as indústrias chinesas não conseguiram atender isso e, lógico, deram preferência para a sua situação. Então, faltou EPI no mundo inteiro. No Brasil, faltou também. Algumas coisas nós conseguimos reverter. Então, se conversou com a Braskem voltou a produzir tecido não tecido que ela tinha deixado de produzir. Com esse tecido não tecido da Braskem, nós conseguimos pegar algumas indústrias de tecelagem que voltaram a fabricar máscaras cirúrgicas, né? Mas o fato é que o mundo foi pego desprevenido nisso. Agora está começando a parecer que vai normalizar, né? E a questão dos respiradores. Os respiradores também foram transferidos para a China. Agora, 2, 3 indústrias brasileiras retomaram a produção de respiradores. O fato é que nós, do mundo inteiro, transferimos essas coisas mais baratas, mais mão de obra intensiva, para a China. E a química fina, que é uma indústria suja, ela foi transferida para a Índia. Porque fazer uma indústria de química suja com regras de proteção ambiental é mais caro. Então, põe na Índia que não protege o meio ambiente. A pergunta é, nós vamos querer trazer isso de volta para o Brasil? Produzir EPI aqui é uma mão de obra mais cara. Produzir química fina aqui é mais caro porque nós temos regras, espero que continuem mesmo tendo, de proteção ambiental. E isso vai fazer com que essa produção seja mais cara. Eu acho que nós temos que repensar essas coisas e voltar a produzir aqui. Isso é um parênteses. Nós temos que repensar a indústria. Agora, voltando à sua pergunta. Do ponto de vista do que o SUS tinha que fazer. O SUS conseguiu estruturar, na maior parte do país, uma rede alternativa de leitos de UTI. Quando essa crise começou, nós tínhamos 14.869 leitos de UTI no SUS. Hoje, nós já estamos com quase 19 mil leitos. O SUS conseguiu construir quase 5 mil leitos de UTI nesses 2, 3 meses. Seja transformando leitos normais em leitos de UTI, como aconteceu aqui no HC, seja criando hospitais de campanha, tão criticados, falados. Um hospital de campanha, Gilmar, de preferência deve ficar vazio. Então, fazer um hospital de campanha e não usar não é pecado. Não é dinheiro jogado fora. Né? Quando você fala, o que deveríamos ter feito? Devíamos ter feito mais hospitais de campanha. Mas tem hospital de campanha vazio? Tem hospital de campanha vazio. Se esse negócio pegar de novo, eles vão ser utilizados. Não está na hora de desativar os hospitais de campanha. Agora, o hospital de campanha custa? Tem que ter gente lá. E se não tiver paciente, ele custa a mesma coisa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O SUS conseguiu dar resposta. Nós tivemos colapso de leitos em Manaus e agora estamos tendo colapso no interior do Pará, em Marabá e Altamira. Belém foi um pouco menos grave. Fortaleza também chegou perto, mas o sistema de saúde do Ceará está muito bem estruturado. E eles estão conseguindo segurar. O que nós não estamos conseguindo segurar é a gente em casa. As pessoas não estão ficando em casa. E essa epidemia se alimenta de contatos. Densidade demográfica, muita gente, por isso que começa pelas capitais, e contatos, gente andando na rua. É dessa forma que acontece o número de casos aumentar e as mortes. Mas um erro importante que a gente cometeu foi na testagem, mas fale. Mas vamos pegar, você falou do hospital de campanha. Aqui na cidade de São Paulo, eu fiz uma live
com o sindicato do CIMESP, o sindicato dos médicos, o sindicato dos servidores municipais, e eles falam o seguinte: por que ao invés de fazer o hospital de campanha, por que já não pega a estrutura existente na cidade de São Paulo? E eles elencaram vários hospitais que você conhece: o Sorocabana, o do Vasco da Gama, o Nossa Senhora da Penha, a Maternidade Vila Formosa, Menino Jesus, lá em Matarazzo, o Hospital Pan-Americano, em Pinheiros. Enfim, vários hospitais. Porque isso fica na rede depois. O hospital de campanha vai ter que desmontar, gasta dinheiro e desmonta. Por que não aproveitou, vamos chamar assim, essa estrutura existente para reformar rapidamente e usar nesse período? Você tem ideia? Olha, quando você olha para trás, você vê um monte de coisas que você poderia ter feito e não fez. Quando nós olhamos para frente, lá de trás olhamos para frente, quanto tempo eu, que sou um sanitarista, que estava preocupado com isso, quanto tempo eu imaginava que essa coisa iria durar? Se eu falar para você que isso vai durar mais de ano, isso não é uma coisa muito fácil de dizer. Mas provavelmente, se não tivesse vacina, isso iria durar mais de ano. Agora, o investimento que tem que ser feito num hospital que está parado, o tempo que o Hospital Sorocabana está parado, o Hospital Sorocabana foi construído num tempo em que você praticamente não usava tanta UTI. Não tinha tecnologia, não tinha tomógrafo, não tinha ressonância. O Hospital Sorocabana foi abandonado. As instalações elétricas e hidráulicas do Hospital Sorocabana estão acabadas. Eles têm que trocar tudo lá, todo esgoto, toda água é ferro fundido. Aquilo já derreteu, só tem o espaço onde o cano está. Se você encher aquilo de água, estoura tudo. A energia elétrica também está numa situação semelhante. Então, é um hospital que foi feito com regras que não são as regras atuais. A vigilância sanitária, se visitar o Hospital Sorocabana, fecha. Então, o problema todo não é fácil recuperar uma estrutura antiga como aquela. Pode ser recuperada? Pode. Tem problemas de pé direito. O pé direito do hospital hoje, eu fiz uma obra recente do Hospital Sírio-Libanês. O pé direito que nós fizemos no Hospital Sírio-Libanês é de 4,80 metros. Por quê? Porque entre o teto do quarto e o outro andar, tem tanta coisa para andar que tem que ter lá 1,60 m só para passar tubo de ar-condicionado, tubo de gases, água quente, água fria, as redes elétricas, a rede de gás, de computador, esses negócios. Então, hoje em dia, é bastante mais complexo. Eu entendo a crítica das pessoas que querem que o Hospital Sorocabana volte a funcionar, mas ele pode até voltar a funcionar, só que ele tem que ser reconstruído. Não dá para fazer meia boca aquele negócio funcionar. Vai ser um hospital muito caro. O hospital de campanha, com certeza, é um hospital que você vai jogar na lata do lixo. Não tem jeito. Vai reaproveitar o equipamento? Vai reaproveitar o equipamento. Mas o que você gastou em divisória, cobertura, ar-condicionado, etc., é inaproveitável. Eu não tenho dúvida disso. A transformação de leitos, como no HC se fez lá, se criaram mais 150 leitos de UTI, é o melhor caminho. É o caminho mais inteligente. Alugar leitos na iniciativa privada, coisa que a prefeitura e o Estado também fizeram. Fala da fila única, a fila única dos leitos da UTI. Assim, primeiro que a legislação permite, tá certo? Porque a saúde não tem... A legislação permite a indicação forte para isso, porque no início do ano, em fevereiro, foi promulgada a Lei 13.979, a Lei da Emergência Sanitária. Na Lei da Emergência Sanitária,
está prevista a requisição de leitos. Então, o poder público, querendo, pode requisitar. Lógico que essa requisição ela deve ser sucedida pelo pagamento dos gastos que a iniciativa privada tiver para pôr para funcionamento, para funcionar aquilo. Né? Você não vai fazer uma intervenção, você vai requisitar o leito para colocar lá pacientes e a gestão continua sendo do hospital privado. Não é uma desapropriação. É um aluguel. A prefeitura... É um aluguel. Inclusive, o governo federal cobre uma parte disso graças a essa lei 13.919. O governo federal está contribuindo com R$ 1.600 por leito requisitado. O governo de São Paulo está pagando R$ 2.200 por leito dia. Curitiba, que fez requisição de leitos, está pagando R$ 1.600. O Tocantins foi o único estado que fez uma requisição geral de leitos. E lá eles estão pagando também R$ 1.600 por leito ocupado, por leito dia ocupado. Então, essa questão da fila única, ela é uma questão até um pouco mais abrangente. A cidade de São Paulo, o município tem 18 hospitais. O estado tem 20, na cidade. Os leitos do estado e os leitos do município não se misturam. Então, quando entra um paciente precisando de um leito de UTI, seria interessante que eu tivesse um paciente que precisa de leito de UTI, e ele está aqui na fila, ele vai entrar na primeira vaga que ocorrer, seja na rede estadual, seja na rede municipal. Só que nós temos duas filas. A fila do estado e a fila do município. Para tudo, nós temos duas filas. E isso é assim no Brasil inteiro. Todos os recursos que os municípios de maior porte têm não estão integrados com a capacidade operacional dos estados. Então, a minha defesa da fila única é que, primeira articulação para a fila única, integrar as redes municipais com as redes estaduais. Segundo, colocar nessa fila os leitos privados. E nós temos muitos leitos privados. Veja, nós estamos com 18 mil e quase 19 mil leitos no setor público, no SUS, temos 15 mil leitos no setor privado. Daria para dobrar o número de leitos de UTI. Mas nós não fizemos isso. Nós não tivemos coragem de fazer isso. No Amazonas, isso não refrescaria, porque a rede privada é muito pequena lá, tem pouca cobertura. Agora, se São Paulo fosse ficar numa situação pior do que eventualmente ainda pode ficar, né? Nós estamos com uma taxa baixa de ocupação das UTIs, mas eu acho que nós reabrimos a atividade econômica muito cedo. E aí existe a possibilidade da gente construir um adensamento da curva e aumentar o número de casos no curto espaço de tempo. E aí eu não sei como é que essa rede de leitos de UTI vai suportar. Né? Mas, de qualquer forma, existe vaga do setor privado que poderia ser colocado nessa fila única. Você acha que foi precipitado, do ponto de vista das autoridades de saúde, essa abertura dos shoppings, lojas de rua, imobiliárias? Acho. Eu acho que, veja, nós estamos acompanhando a curva epidêmica. O povo já não estava saindo, o povo já não estava naturalmente. O seu diagnóstico, o povo não tem como ficar em casa, não tem condição, porque estou na comunidade informal, o governo não dá assistência, não dá alimentação, e tem que ir e mora em submoradia, tá certo? Então, esse é o quadro. Um erro não justifica o outro. Quer dizer, eu não estou fazendo uma política de proteção social adequada e por isso eu vou relaxar o isolamento social. Não está errado. O isolamento social só pode ser relaxado quando 3 condições tiverem sido atingidas. Condição número 1, o isolamento social está acima de 55%, medido pelas antenas de celular. Condição número 2, a taxa de ocupação das UTIs está abaixo de 60%.
Condição número 3, a queda de 14 dias consecutivos de casos novos. Sem essas 3 condições, não dá para relaxar. E nós estamos relaxando. Nós estamos numa curva ascendente. O que aconteceu nos últimos dias é que o crescimento diminuiu, mas continua sendo crescimento. Então, nós estamos tendo um número de casos ainda crescente. Então, uma outra coisa que vem junto com a terceira regra, que é a regra do número de casos em queda no período, é a capacidade de testagem. Veja, aqui é uma coisa importante para quem nos está assistindo. Tem 2 tipos de testes. Tem o RT-PCR, que coloca lá um cotonete no nariz e na boca, e põe no tubinho e manda fazer a análise. Esse teste é o teste mais importante para controlar a epidemia. Ele diz se a pessoa tem vírus na orofaringe ou não. Se a pessoa tem vírus na orofaringe, ela é contaminante. Ela contamina outras pessoas, porque quando fala, sai os perdigotos, quando tosse, quando espirra. Os perdigotos ficam em suspensão, podem ser respirados ou caem sobre superfícies e ficam vivos lá. Passa a mão no lugar, põe a mão na boca, no nariz ou nos olhos e se contamina. É desse jeito que a gente pega essa doença. Ou respirando, ou pondo a mão em lugares onde o bicho está e pondo a mão na boca, nariz e olhos. Pois bem, tem que fazer o teste do RT-PCR. Fez o teste, deu positivo. O que tem que fazer? Número 1, as pessoas têm que ser isoladas. Número 2, tem que pegar 5 contatantes dessa pessoa e fazer o teste dos 5 contatantes. Na média desses 5 contatantes, 2 vão ter o vírus na garganta. Tem que pegar os 5 de cada um dos 2 e fazer o teste. Na média, tem chance de encontrar mais 2 por cada amostra dessas. E por tem que ir à frente. Você tem que ir fazendo até não ter mais nenhum contatante contaminado. Geralmente, você faz a primeira e a segunda série e acaba. Encontrou alguém com o vírus na garganta, isola. Tem que discutir. Você tem condição de isolar na sua casa? Não, não tenho. A minha casa é uma casa coletiva, não sei o quê. Tem que mandar para um hotel. Tem que ter vaga em hotel para pôr gente isolada. Senão, essa pessoa continua disseminando. Por que nós não conseguimos abaixar o número de contaminados, o R0, que as pessoas falam, abaixo de 1? Porque a gente deixa esse povo solto. Lembro de novo, 40% das pessoas que têm essa doença nem ficam sabendo que tiveram, mas são contaminantes. 40% têm a doença de uma forma bastante branda e são contaminantes. 15% precisa de hospital e 5% precisa de UTI. Então, nós estamos falando que 80% tem a doença sem perceber ou branda. Se eu não testar e não descobrir se essa pessoa tem ou não tem o vírus, ele vai parar de contaminar. Então, precisa testar. Precisa testar milhões de pessoas. Esse foi um dos erros que nós cometemos. Nós testamos pouco. Por que testamos pouco? Porque não tinha teste. Por que não tinha teste? Porque o mundo queria teste. Não tinha teste na iniciativa privada. Agora está tendo. A Fiocruz produziu 10 milhões de testes e o governo, na gestão do Mandetta, importou mais 10 milhões. Nós estamos com 20 milhões de testes para gastar em 100 dias. Dá para fazer 100 mil testes por dia no Brasil. Aí tem o problema da leitura. Agora nós estamos instalando centrais para processar tudo isso. Nós vamos ter aí, a partir de 15 de julho, vamos ter uma capacidade de testar 60 mil pessoas dia. É um problema complicado esse. E o outro teste, para que serve? O outro teste serve para pouca coisa. O teste é rápido, o teste que está na farmácia. Ele diz se você já teve a doença. Só isso.
Então, para controlar a doença, ele não serve. O que para controlar a doença é o RT-PCR. Para saber que você já teve, eu já tive. Isso não muda nada. Né? Nós estamos usando o teste rápido, esse teste que a gente chama de teste sorológico, para olhar para frente, fazendo essas pesquisas que a Universidade de Pelotas está fazendo, que o Fernando Reinach está fazendo. Então, fizemos aqui em São Paulo, em 6 bairros. Estimamos que mais ou menos 3 a 5% da população já teve a doença. Nós estamos todos sonhando com a tal da imunidade de rebanho. Mas a imunidade de rebanho nós só vamos atingir quando tivermos 60%, 70% das pessoas que tenham tido a doença. Isso vai demorar um bom tempo ainda. E é bom que demore, porque se a gente for muito rápido para isso, nós vamos ter muita gente morrendo e muita gente precisando de UTI num período de tempo muito curto. Por isso, nós temos que continuar pressionando a curva para baixo. Por isso que não é hora de abrir a atividade econômica. Com certeza. Nós começamos há uns 4 dias esse negócio. Daqui a mais 10, quando fizermos 14 dias do início, nós vamos ver o que vai acontecer com o número de casos. Vai haver uma explosão aonde nós tivermos aberto. Vai haver uma explosão. E o que vamos ter que fazer? Fazer o que os países, muitos já fizeram, voltar para trás. Fazer de novo o isolamento social mais restrito. Lockdown? Difícil lockdown. Lockdown é uma medida dura. Precisa de polícia na rua. Precisa da multa. Não vai ser fácil. Talvez o governador, o prefeito, tenham a coragem de querer fazer um lockdown. Mas aí é uma medida muito mais dura e custosa do ponto de vista social para manter. Né? Não, e ainda mais com o presidente Bolsonaro falando contra, né? Quer dizer, orientando. Essa questão de não ter uma liderança federal é dramática, viu? E não ter Ministério da Saúde, porque essa questão da testagem, por exemplo, é uma decisão federal, porque não tem como ter centrais de testagem por estado, porque essas centrais elas são altamente automatizadas. Então, no Brasil, nós vamos ter. Estamos terminando de instalar uma no Rio de Janeiro, com 15 mil testes dia, uma em Fortaleza, com 10 mil testes dia, uma aqui em Alphaville, com 10 mil testes dia, o Instituto Butantan tem outra com 8 mil testes dia, e no Paraná tem uma com 4 mil testes dia. Esse é o grosso que nós temos no Brasil. Aí tem na iniciativa privada, no Brasil inteiro, mais uns 5, 6 mil testes dia pulverizado. Agora, uma central resolutiva tem que ser centralizada. Agora, você pegar uma amostra no Acre e fazer em 24 horas essa amostra chegar, digamos, em Fortaleza, é um esforço de logística complexo, que tem que ser articulado pelo governo federal. E não dá para ter pequenas centrais, porque as máquinas são automatizadas, e é desse jeito que essa coisa foi pensada no mundo inteiro. Né? Então, não tem muita saída para isso. Tem que ser feita desse jeito que nós estamos conversando. Né? Então, essas centrais exigem a presença de uma liderança federal. A questão da compra de EPI também exige a presença de uma liderança federal que compra em grandes volumes, consegue alugar voos ou mandar aviões da Força Aérea Brasileira, buscar na China, na Índia, onde quer que seja, trazer e fazer essa distribuição nos 27 estados, mais Distrito Federal. Né? Então, é diferente isso. E aí o Ministério da Saúde foi tomado pelos generais, né? Por autoridades militares. 25 oficiais hoje no Ministério da Saúde. É um desastre. Eles não sabem nada de saúde. Podem ser bons, não estou falando que são pessoas más. O general Pazuello, ele é comandante lá da região norte. Eu estou naquele negócio do Todos pela Saúde, aí, daquela doação lá do Banco Itaú. Nós estamos direcionando muito esforço nosso hoje para Roraima, por causa dos venezuelanos que estão lá em Roraima, morrendo como moscas. E no Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira, a questão dos índios, que também estão morrendo como moscas.
E quem trabalha nessas regiões é o Exército e o Médico Sem Fronteira. O Médico Sem Fronteiras é que está atuando lá. Nós estamos apoiando isso no Todos pela Saúde, né? Mandando EPI, mandando respirador, mandando remédio, porque não tem. Né? E é o Exército que opera os hospitais de campanha lá. É fundamental a presença do Exército. Agora, o general não é do ramo, ele seria bom de briga, é bom para guerra, essas coisas, né? É a função dele. Eu espero que para isso ele seja bom, para a saúde, não. Há controvérsia sobre isso, inclusive, né? Mas vamos falar do futuro. Tá bom. O futuro. Vamos falar do futuro. Eu vi uma notícia, Vicina, vi uma notícia que, não sei se foram as autoridades médicas lá dos Estados Unidos que mandou para o Brasil 2 toneladas de cloroquina, acho que foi cloroquina, mandando para cá. E a Organização Mundial da Saúde fala que o cloroquina não serve para combater esse vírus. E aí, eu vi uma notícia que, acho que a Universidade de Oxford tá experimentando, fazendo teste do desametasona, que é o antigo cortisona, né? Dexametasona. Dexametasona. Isso. Eu queria que você, assim, qual que é o futuro? Nós não podemos conviver. Vamos lá. Ó, 40% nem sabe que teve a doença. 40% tem a doença de uma forma branda. Agora, imagine o seguinte, você pega esses 40% que tem a doença, o que é uma doença da forma branda? Tosse, falta de cheiro, coriza, febre, dor no corpo. Se você tomar água todo dia, esses 40%, se só tomar água todo dia, cura. Ué, por que cura? Porque é a história natural da doença. Ela não ficará pior, ela vai curar. Agora, os 20% que internam, uma parte vai morrer e outra parte vai curar. Para esses 20%, se você der hidroxicloroquina, se você der um monte de remédio que está sendo, ivermectina, azitromicina, se você der para esse povo aqui, esses 20%, uma parte deles também vão curar. Porque é natural curar. A taxa de mortalidade não é alta dessa doença. A taxa de mortalidade se situa em torno de 1%. É mais alta do que a gripe comum. Quando eu falo, veja, qual é a expectativa de morte dessa doença se ela atingisse toda a população? Ela mataria 530 mil brasileiros. A gripe espanhola matou 35 mil brasileiros quando o Brasil tinha 29 milhões de habitantes. Se pegar os 29 milhões e trazer para hoje 210 milhões de brasileiros e colocar uma regra de 3 simples aí, matou 35 mil em 29 milhões. Vai matar quanto em 210 milhões? Dá 500 e tantas mil pessoas. A gripe espanhola foi um negócio dramático. Pior do que este até agora. Podemos fazer isso nessa daqui também. Agora, o fato é o seguinte. Com uma taxa de mortalidade tão baixa, se eu tratar todo mundo com qualquer coisa vai dizer que é bom. Por isso tem que fazer um negócio chamado estudo randomizado duplo cego. O que é um estudo randomizado? Eu vou pegar 100 pacientes e 100 pacientes. 2 grupos de 100 pacientes. Para um grupo de 100 pacientes, eu vou dar remédio. Para outro grupo de 100 pacientes, eu vou dar água com açúcar, placebo, um comprimido de placebo. Só que eu vou sortear isso. Randomizar quer dizer sortear. E vai ser duplo cego por quê? Porque os pacientes não sabem o que estão tomando. Isso é um cego. O outro cego, o que é? Os médicos e os profissionais de saúde que vão dar o remédio também não sabem o que estão dando. Então, ele é sorteado e duplo cego. Passado um período, 1 mês, 2 meses, eu abro os dados e vejo o que aconteceu com os pacientes. E aí eu tomo a decisão se o remédio faz bem ou faz mal.
Feito esse estudo com a cloroquina, se demonstrou que ela não diminui a mortalidade. Nos dois grupos, os dois grupos terminam igual em mortalidade. Pior, como a cloroquina, ela tem capacidade de produzir efeitos cardíacos num paciente cardiopata, ela dá arritmia num paciente cardiopata, ela pode aumentar a mortalidade. É uma droga boa? É uma droga boa. Nós usamos para tratar malária. O Brasil tem hoje ainda 200 mil casos de malária por ano. Já tivemos 700 mil casos de malária por ano. Então, estamos tendo 200. E o que usa para tratar? Cloroquina. Para malária é bom? Para malária é bom. E os cardiopatas? É um problema. Quando eu encontro um cardiopata, malária, tem que internar para tratar, porque normalmente nem precisa internar para tratar malária. Agora, então, a cloroquina está demonstrada, ela não funciona. Esses outros remédios, ivermectina, não funciona. A azitromicina é um antibiótico. Em cima do vírus, muitas vezes acontece uma pneumonia viral. Então, a azitromicina, a ciprofloxacina, um monte de outros antibióticos podem e estão sendo utilizados. Agora, a Universidade de Oxford fez um duplo cego randomizado com uma série de drogas. Uma das drogas que nós já estamos usando aqui no Brasil é a dexametasona. A dexametasona é um hormônio. No nosso corpo, ele aparece como um hormônio, o cortisol. O cortisol é um hormônio produzido na suprarrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim. O cortisol é um hormônio importantíssimo para o nosso metabolismo. Então, o corpo produz e ele é responsável por síntese proteica, é responsável por regulação de outros hormônios. A cortisona é um hormônio da vida, mais ou menos falando. E tem um monte de parentes que estão dentro do nosso corpo, que estão nas mesmas rotas de síntese, né? São os corticosteroides. Pois bem, nós conseguimos, há mais de 60 anos, nós produzimos dexametasona, betametasona, hidrocortisona, triancinolona. É uma família de anti-inflamatórios hormonais. Anti-inflamatórios hormonais. Existem anti-inflamatórios hormonais e existem anti-inflamatórios não hormonais. Os hormonais são mais potentes do que os não hormonais. Por isso que quando a gente precisa matar o pau mesmo, matar a cobra e mostrar o pau, a gente vai usar um anti-inflamatório hormonal e não um anti-inflamatório não hormonal. Uma das características dessa febre, dessa doença, é um quadro inflamatório extremamente grave. O que acontece nos pulmões, em 10% dos casos no coração, em 10% dos casos nos rins, uma porcentagem que eu não sei qual é ainda, no sistema neurológico, é um ataque inflamatório. E esse ataque inflamatório derruba o paciente e pode, inclusive, criar outras condições que mexem com o sistema de coagulação do sangue, e por isso também estamos utilizando anticoagulantes. Por isso, todas as grandes UTIs do Brasil, nós já estamos, desde o começo da crise, os nossos intensivistas estão utilizando os anti-inflamatórios hormonais. Né? O que a Oxford fez, a Universidade de Oxford fez, foi fazer um duplo cego, dando e não dando dexametasona. E a conclusão foi 30% de melhoria nos casos mais graves e 20% de melhoria nos casos mais brandos, os que não estavam na UTI, mas estavam no hospital para fazer oxigenoterapia. 20% se beneficiaram de tomar dexametasona. No caso das UTIs, 30% se beneficiaram de tomar a dexametasona. Então, está comprovado que essa droga auxilia, não cura. Ela auxilia. Nós não descobrimos a cura ainda. Né? A cura poderia ter sido a cloroquina, mas não foi. Não deu certo.
Continuamos testando? Continuamos testando. Ela funciona in vitro, mas não funciona em pessoas vivas. Fale. O Brasil tá acompanhando essas pesquisas para descobrir a cura, a Não vacina? só está acompanhando, como está realizando essas pesquisas. No Einstein, no Sírio, no HC, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, temos grupos de pesquisadores, médicos, farmacêuticos, biólogos, fazendo testes com um monte de coisas, tentando achar saídas, como o mundo inteiro está tentando. Nossa medicina é uma E são medicina de grupos primeira. isolados, Vicina? São grupos isolados? Uma curiosidade que eu... Não existe, não existe mais isolamento na área da medicina. Todo mundo se conecta, se conversa, WhatsApp, todos estão conversando e trocando informações o tempo todo. Agora, no meio disso, tem um monte de pirata, né? Médicos e não médicos. Tem um monte de médico que aparece aqui no Zap falando, eu usei não sei o quê. O problema é que são pessoas com pouca capacidade técnica e que estão trabalhando, são médicos, estão atendendo. E aí eles dão qualquer coisa na tentativa de salvar. A coisa é do bem, são gente que está tentando fazer o certo, mas são burros, não têm conhecimento e não usam o conhecimento científico de maneira adequada. Então tem muita gente falando bobagem na internet. Né? E aí um cara como o presidente ouve uma coisa dessas, e o que o presidente, por mais mal intencionado que seja, e me parece que o que ele quer? Ele quer que a economia volte a funcionar para ele não ser culpado de ter parado o país. Né? Ele acha que ele fez um monte de bobagem e fez mesmo. Agora ele quer diminuir o peso das bobagens dele na área econômica. E aí o que ele quer? Ele quer acabar com a crise sanitária para resolver a crise econômica. Né? Então qualquer coisa que permita isso, para ele é uma boa notícia. Então, essa história da cloroquina é por causa disso. Não tem outra explicação. É só que não funciona. Né? Então, e nós estamos fazendo bastante pesquisa, estamos fazendo pesquisa de vacina, tem vacina sendo pesquisada no Butantan, tem agora essa associação com a China, tem vacina sendo pesquisada no INCOR, tem vacina sendo pesquisada pelos grupos lá da Fiocruz. Tem cento e tantas experiências hoje no mundo em andamento para vacinas. E Algumas delas darão certo. Então, e pela experiência de vocês e pela literatura de outras vacinas que surgiram, que foram descobertas, o prazo disso, tem ideia de... A AIDS é uma vacina que nós estamos buscando desde que a AIDS apareceu. Os primeiros casos de AIDS no Brasil apareceram em 84 e 85. Nós estamos buscando a vacina desde aquela época. Né? Nos Estados Unidos e tal, a doença apareceu antes ainda, um pouquinho antes. Ou seja, nós estamos há quase 40 anos atrás de uma vacina e não achamos. Porque o vírus da AIDS é um vírus que muda muito. Agora, o ébola é um vírus mais semelhante. Câncer também é outro negócio mais complicado ainda do que vírus, porque o câncer tem múltiplas formas de expressão. E nós não conseguimos avançar. Temos muitas curas para câncer. Hoje, vários cânceres diagnosticados precocemente, antes de se expandir pelo organismo, são curáveis. Quase todos os cânceres estão curáveis se diagnosticados precocemente. Agora, não tem um remédio geral. O ébola, que é um vírus um pouco mais... é um vírus muito violento, mata muito rápido, mas nós conseguimos fazer uma vacina para o ébola. É o recorde de uma vacina. 5 anos para fazer a vacina do ébola. Agora, esse vírus vai ter a vacina dele no ano que vem, não há dúvida. Pelo andar da carruagem, pelo como nós estamos fazendo os testes neste momento, nós vamos ter uma vacina contra o coronavírus no início do ano que vem, e aí vai ser a saída da crise. Mas mesmo assim vai demorar. Mas, doutor Vicina... Vai demorar porque também tem que fabricar. Veja que nós estamos falando de 7 bilhões de pessoas que precisam tomar a vacina. Uma fábrica para produzir essa quantidade, múltiplas fábricas nós vamos ter que ter. Né? Nós vamos ter aqui o Butantan correr com
a fábrica de vacina do Butantan para gripe consegue fabricar 70 milhões de doses por ano. Essa fábrica pode ser adaptada para produzir essa outra vacina. A fábrica do Butantan é uma fábrica que trabalha com ovo, né? Você bota lá, injeta um vírus atenuado no ovo e depois isso vai sendo... Então, pode ser, mas vamos ver quanto que o Butantan vai conseguir fazer. A transformação de fábrica na Fiocruz, que tem fábrica também para fabricar, eles fabricam a vacina da febre amarela e várias outras vacinas. Então, não é o futuro é melhor do que o que nós estamos vivendo hoje, mas não vai ser fácil também, terá suas dificuldades. A cada tempo, uma certa dificuldade que nós vamos vencer. Graças ao SUS. Doutor Vicina, obrigado por essa aula que você está dando. Só um conselho agora, a gente do governo federal, como o senhor falou, não podemos esperar nada, tá certo? Os governadores, os prefeitos estão fazendo algum esforço no sentido de controlar. E o sistema SUS se não fosse o sistema SUS, realmente a população estava perdida. Mas agora fala um conselho para a população. Fazer o quê? Ficar em casa mesmo? Veja, antes de falar para a população, eu quero me referir de novo aos governadores e prefeitos. Ponham a atenção básica, ponham a estratégia da saúde da família na rua. A estratégia da saúde da família está paralisada por falta de EPI. Os agentes comunitários não estão visitando as casas porque eles não têm máscara, não têm o face shield, não têm álcool para as mãos. Ponha álcool na mão desses caras, deem face shield e máscara para esses caras voltarem a fazer a atividade deles e a estratégia da saúde da família voltar a funcionar. Porque a agenda das outras doenças continua existindo. Nós não estamos registrando ainda o que está acontecendo lá. Nos Estados Unidos, houve um aumento de 30% da mortalidade de cardiopatas em casa. Eles estão com medo de ir no hospital e morrem em casa. Isso está acontecendo no Brasil também. Porque a estratégia da saúde da família é em função das outras doenças, para continuar o trabalho. Para continuar o trabalho com as outras doenças. É fundamental isso, né? Então, a estratégia da saúde da família é a base do sistema de saúde. É quem estrutura o SUS. Nós precisamos deles. E isso precisa que nossos prefeitos ponham a estratégia de saúde da família para andar. É a prefeitura que toma conta da estratégia da saúde da família. Nós temos que voltar a fazer assistência à saúde. Está na hora, né? Já sabemos como é que funciona a epidemia, não tem que ficar em casa. Lógico, vamos tomar cuidado com o grupo de risco, médico velhinho, enfermeira velhinha, cuidado, né? Fique em casa, ou sei lá. De resto, vamos pôr a estratégia de saúde da família para funcionar. Por quê? Porque nós temos que atender as outras doenças que estão começando a matar silenciosamente. 35% das mortes no Brasil são doenças cardiovasculares, 20% é câncer. Precisamos ir atrás disso, né? De resto, nós temos que ficar em casa. Particularmente os que têm comorbidades e os que têm uma idade mais avançada. Essa doença mata muito velho. Então, fique em casa. E muito bem. Parabéns. Obrigado, doutor Vicina. Parabéns pelo seu trabalho. Foi um prazer falar com você. Tá certo? Estava com saudade. As ordens. Obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado. Valeu. Tchau.